O nascimento de um gigante em um ambiente humilde. A história da Apple é uma das narrativas mais emblemáticas e fascinantes do empreendedorismo tecnológico. O que começou em 1976 em uma modesta garagem em Los Altos, Califórnia, pelas mãos de dois jovens visionários, Steve Jobs e Steve Wozniak, sentaria as bases de uma empresa que não apenas revolucionaria a computação pessoal, mas também transformaria indústrias inteiras e a forma como interagimos com a tecnologia e o mundo. Para além da imagem glamourosa que a Apple projeta hoje, seus inícios foram marcados pela paixão, pela inovação engenhosa e por uma série de desafios que testaram a determinação de seus fundadores. Este roteiro explorará os humildes começos da Apple, a criação de seu primeiro computador e os obstáculos superados no caminho para se tornar a potência tecnológica global que é hoje. A semente da revolução, a amizade e a visão. Antes de a Apple existir, existia uma amizade improvável e uma visão compartilhada. Steve Jobs, o visionário e o vendedor. Jobs, com seu carisma, sua visão de como a tecnologia poderia integrar o design e a experiência do usuário, e sua inabalável crença no potencial dos computadores pessoais, foi a força motriz por trás do conceito da Apple como uma empresa. Sua habilidade em perceber o que as pessoas iriam querer, antes mesmo que elas soubessem, era fundamental. Steve Wozniak, o gênio da engenharia. Wozniak, um engenheiro brilhante e autodidata, era a mente técnica. Sua paixão por construir e projetar hardware, combinada com sua capacidade de fazê-lo de forma simples e econômica, foi crucial. Ele foi o responsável por projetar o primeiro computador da Apple. O Homebrew Computer Club. Ambos eram membros do Homebrew Computer Club, um grupo de entusiastas da computação no Vale do Silício. Esse clube foi um celeiro de ideias e inovações e proporcionou um fórum onde Wozniak podia compartilhar seus designs e receber feedback. A ideia de um computador pessoal e acessível. Na época, os computadores eram máquinas grandes e caras, acessíveis apenas para grandes empresas e universidades. Jobs e Wozniak compartilhavam a visão de tornar os computadores pequenos, acessíveis e fáceis de usar para as pessoas comuns. A garagem dos Jobs e o nascimento do Apple e a garagem se tornou um lugar mítico na história da Apple, embora a realidade fosse talvez um pouco menos romântica do que a lenda sugere. A garagem da Apple. A primeira sede oficial da Apple Inc. foi a garagem da casa dos pais de Steve Jobs em Los Altos. Embora não fosse o local onde a maioria dos computadores era fisicamente construída, muito do trabalho de design e montagem de placas de circuito era feito no quarto de Jobs e no de Wozniak. Foi o centro de operações para o negócio incipiente, o lugar onde os pedidos eram recebidos e as primeiras montagens eram realizadas. O Apple I, um kit para amadores. O Apple I, lançado em 1976, não era um computador pessoal completo como os conhecemos hoje. Era uma placa de circuito impresso que os usuários precisavam montar e conectar ao seu próprio teclado e monitor. Era vendido por 666,66. Wozniak simplesmente gostava dos dígitos repetidos. O sucesso inicial. Embora apenas cerca de 200 unidades do Apple II tenham sido produzidas, foi um sucesso entre os entusiastas do Homebrew Computer Club e outros aficionados por computadores. Ele demonstrou que havia um mercado para computadores pessoais montados e funcionais. A primeira venda importante. A primeira grande venda do Apple I foi para Paul Terrell, proprietário da loja de computadores The Byte Shop, que encomendou 50 unidades, impulsionando a produção inicial. Os desafios iniciais: financiamento, produção e concorrência. Apesar do engenho técnico e da visão, a Apple enfrentou obstáculos significativos em seus primeiros anos. Falta de capital. Jobs e Wozniak não tinham muito dinheiro. O Apple I foi construído com capital limitado, muitas vezes financiado pela venda das calculadoras e dos equipamentos que possuíam. O sócio financeiro, Mike Markkula. Para dar o próximo grande passo, a Apple precisava de um investimento sério. Em 1977, Mike Markkula,
um ex-executivo da Intel, investiu 250 mil em Hylors e se juntou à Apple, fornecendo capital, experiência em negócios e credibilidade para a jovem empresa. O Apple II, um avanço revolucionário. Com o investimento de Mark Kula, a Apple pôde desenvolver e lançar o Apple II em 1977. Este foi um verdadeiro computador pessoal, pronto para usar, com um gabinete de plástico, gráficos coloridos e uma capacidade de expansão significativa. Foi um sucesso comercial massivo e colocou a Apple no mapa. Concorrência crescente. À medida que o mercado de computadores pessoais crescia, também aumentava a concorrência. Empresas como Commodore e Tandy, com o TRS-80, entraram no mercado, forçando a Apple a inovar e se diferenciar constantemente. Gestão e estrutura. O rápido crescimento da Apple trouxe desafios de gestão. Jobs, embora um visionário, era conhecido por seu estilo de liderança intenso e às vezes volátil. A empresa passou por várias reestruturações e mudanças de pessoal em seus primeiros anos. O desafio do software. Inicialmente, o software era limitado para os computadores pessoais. O lançamento da planilha eletrônica VisiCalc em 1979 para o Apple II foi um fator-chave que tornou os computadores pessoais uma ferramenta indispensável para as empresas, impulsionando as vendas da Apple. A cultura Apple. Inovação, design e rebeldia. Desde seus inícios, a Apple cultivou uma cultura única que se tornaria parte de sua identidade de marca. Foco no design e na experiência do usuário. Ao contrário de muitos de seus concorrentes, a Apple, sob a influência de Jobs, sempre deu ênfase primordial ao design elegante, à simplicidade de uso e a uma experiência de usuário intuitiva. O pensamento Think Different. Esse famoso lema da Apple, embora popularizado mais tarde, encapsulava o espírito original da empresa. Desafiar o status quo, pensar de forma diferente e criar produtos que não fossem apenas funcionais, mas também belos e inspiradores. Marketing inovador. A Apple sempre foi conhecida por seu marketing revolucionário. O famoso anúncio, 1984, do Macintosh, dirigido por Ridley Scott e exibido durante o Super Bowl, é um exemplo icônico de como a Apple usava a publicidade para se apresentar como um libertador contra o conformismo. A luta pela inovação. Mesmo após o sucesso do Apple II, a empresa continuou buscando o próximo grande avanço, o que levou ao desenvolvimento do Apple Lisa, um fracasso comercial, e, mais tarde, ao revolucionário Macintosh. O legado do Garagem. A garagem dos Jobs, onde tudo começou, representa mais do que um simples lugar físico. É um símbolo da inovação. A garagem se tornou um símbolo das startups tecnológicas do Vale do Silício, um lembrete de que as ideias que mudam o mundo podem surgir dos lugares mais humildes. Inspiração para empreendedores. A história de Jobs e Wozniak inspira inúmeros empreendedores a seguir seus sonhos, mesmo com recursos limitados, e a acreditar em sua capacidade de criar algo novo e transformador. Alicerce de uma corporação global. O que começou nessa garagem lançou as bases para uma das corporações mais valiosas e influentes do mundo, com produtos que vão desde computadores pessoais e smartphones até software e serviços digitais. Da visão ao impacto global. A história da Apple é uma saga de visão, engenho e resiliência. Desde a modesta garagem onde Steve Jobs e Steve Wozniak montaram seus primeiros computadores, até se tornar uma força global que define a tecnologia moderna, a jornada da Apple é marcada pela audácia de seus fundadores. Eles superaram desafios iniciais de financiamento e concorrência, sempre mantendo uma obsessão pelo design, pela simplicidade e pela experiência do usuário. A garagem não é apenas uma lembrança de seus inícios, mas um símbolo duradouro de como uma ideia disruptiva, alimentada pela crença inabalável no poder da tecnologia para empoderar as pessoas, pode mudar o mundo. A Apple não nos deu apenas computadores, nos deu uma forma diferente de pensar, de criar e de interagir com o futuro.
E tudo começou de forma bastante humilde em uma garagem.